para a Sol, comunicóloga e especialista na neurociência do amor. E eu quero saber agora, antes da gente iniciar, as 4 etapas para vocês conseguirem saber brigar com elegância e ganhar sempre, tá? É isso que eu vou mostrar para vocês. Como que a gente pode ter 4 etapas para a gente entrar numa briga com elegância. Ninguém vai saber que a gente tá brigando, nem a pessoa vai perceber, e a gente ainda vai sair como certa. E mudando o que a gente quer que mude. É milagre? Não, é exercício para a gente criar novas trilhas neurais, mas é possível, tá? Eu vou falar para vocês anotarem esses 4 pilares, que vocês fizerem eles em todas as circunstâncias. Por exemplo, coordenadora do mestrado ou a sua professora de dança, tanto faz, qualquer pessoa, casadas, quem está casada com o cônjuge, com a parceira, quem está começando o relacionamento, vale para toda pessoa que respira e está viva, está conversando, dá para fazer as 4 etapas da intimidade comunicativa. Então, vou ensinar vocês como se tornarem mais íntimas dessas pessoas para resolverem os problemas. Ou para vocês decidirem, tá, essa pessoa não combina comigo, com ela vai saber melhor como eu funciono, e daí das próximas não vai mais acontecer chabu nenhum, porque ela já sabe que eu preciso, ela já sabe que é delicado para mim. Então, antes da gente começar nas 4 etapas, eu quero saber quem foge de conflito, tipo, detesta. Nossa, não gosta de jeito nenhum, levanta a mão. Foge de conflito. Agora, quem é casada com quem foge de conflito? E tem uma coisa também interessante, que é, eu, por exemplo, para mim essa pergunta é super desafiadora de responder, porque com quem eu tenho intimidade, eu vou pro conflito numa boa. Agora, com quem eu não tenho intimidade, eu fico na necessidade de aprovação. Tipo, boa moça, taraná, não vou falar nada. A pessoa falou um negócio que eu não concordo nem um pouco, para poder não fazer o conflito. Então, tem esse ponto aí que eu sei que muitas de vocês não vão conseguir levantar a mão num ou outro, porque tem esse entremeio aí, esses 50 tons de cinza. Mas o ponto principal dessa pergunta é, para refletirmos, o que é o conflito? Ele é necessário para a construção da relação. Ou ele é um ótimo balizador, do tipo, não deu certo com essa pessoa. Então, ele é necessário. Não deixemos os conflitos apagados. Não queiramos esconder os conflitos e fugir dos conflitos. Porque são nas decepções que as relações saudáveis formam as bases mais sólidas. Quem aí está em casamento de mais de 5 anos? Vocês já perceberam que ficou muito melhor depois que vocês resolveram um negócio que estava, às vezes, quieto, escondido? A pessoa trouxe, isso tem a ver até com beijo na boca, porque eu vou querer botar minha boca na boca do outro se eu tô com um monte de coisa na minha boca para falar para ele que eu não falei? Não rola. Então, tem um princípio que eu falo na minha mentoria, que é a agenda secreta. É como se todos nós, seres humanos, tivéssemos uma mini agenda secreta dentro do nosso coração e a gente vai anotando, não gostei não do que aquela pessoa falou. Nossa, mas agora ela me cutucou nesse lugar. E a gente não conta para a pessoa isso. Então, a gente não deixa a pessoa se ajudar a nos ajudarmos. Então, o nosso objetivo aqui hoje com essas 4 etapas é educar as pessoas para nos tratarem do jeito que a gente precisa. Para quê? Não para manipular elas, mas para elas terem o nosso melhor. Olha que lindo isso, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês peguem um bloco de notas virtual, ou quem trouxe caderninho. Se você não tiver bloco de notas, igual minha mãe, que não sabe cadê o bloco de notas do celular, né? Mas ela tem um grupo com ela mesma no WhatsApp, inclusive é ótima essa saída. Então, quem não tem notas no celular, pega o grupo que tem consigo. E eu vou pegar o celular da minha mãe, que eu pedi emprestado para ela. Cadê? Agora eu perdi. Vamos lá. A primeira etapa, que eu quero que vocês escrevam aí. Então, vamos lá. Primeira etapa, narrar os fatos. Como assim, Fê Girassol? Narrar os fatos. É para vocês lembrarem. Então, escrevam aí, que agora eu vou explicar. Aí vocês vão lembrar depois, quando vocês verem de novo a nota. Aconteceu uma situação e você se incomodou. Quanto mais você demorar para fazer essa comunicação, mais esse parágrafo vai ficar grande. Porque se isso aconteceu ano passado, com uma amiga sua que combinou de sair com você, nunca mais falou nada, te deixou esperando e nunca mais deu as caras, você vai ter que falar tudo. Então lembra aquele dia que a gente combinou de sair, tal hora, eu fiquei pronta, que a gente ia comemorar meu aniversário, e aí aconteceu uma coisa na sua família, foi um imprevisto, mas você me avisou em cima da hora, e depois nunca mais você falou comigo, a gente se afastou, aí aconteceu que eu fiquei grávida, aí você se separou, Pronto. Então o que eu tô querendo dizer? Tentem fazer na hora do incômodo, é super difícil.
Isso é pro master, esse nível de fazer na hora. Mas tentem, pelo menos, deixar a gordurinha de 24 horas, então, no máximo, para vocês não terem que narrar um monte de fato. Então, narrar os fatos é da hora que começou o incômodo, do fato X, até o momento que você está agora. Qual é a função desse parágrafo? É mostrar para a pessoa como você enxergou, porque não existe certo e errado, acho que a maioria de vocês já deve ter percebido isso, com o avanço da idade a gente vai percebendo, tá todo mundo certo aqui, mas tá todo mundo brigando, então quer dizer que tem vários pontos de vista de um mesmo fato, de uma mesma situação? Então, o fato vai trazer para a pessoa, olá, tudo bem? Tudo bom? Eu tô fazendo a minha parte aqui, recomendo que vocês peguem um bloco de notas, virtual ou de papel, para vocês já anotarem aqui o que eu tô falando. A primeira frase é narrar os fatos. Então, esse é o primeiro, narrar tudo o que aconteceu do momento do incômodo até o momento que você tá. Segunda etapa, sentimentos. A gente sempre vai pensar em parágrafos, seja falando, ao vivo, por áudio ou escrito. Parágrafos. Primeiro parágrafo narrando os fatos, segundo parágrafo, sentimentos. Agora é a hora que você entra falando, eu me senti assim. Então, narrei os fatos e agora eu falei, eu estou me sentindo assim, ou por causa disso eu me senti assim, ou quando aconteceu tal coisa eu me senti assim. Depois, quando aconteceu aquela outra coisa, eu me senti assim. Às vezes são 3, 4, 5 sentimentos, dependendo dos fatos que você vai narrar no primeiro parágrafo. Todos os sentimentos têm que estar nesse segundo parágrafo. Depois, a gente vai para a parte de contexto e necessidade. O que é o contexto? Contexto é por que você tem aquela necessidade. Então, primeiro na sua cabeça, você tem que pensar, se eu me sentir dessa forma, isso significa que eu estava com uma necessidade reprimida. Então, por exemplo, eu me senti humilhada. Quando a pessoa se sente humilhada, qual é a necessidade escondida atrás da humilhação? Cada uma de vocês vai ter uma resposta. Para mim, vem reconhecimento, acolhimento, aceitação, depende da situação. Então, a necessidade, ela tem a ver com o oposto do sentimento. Pode colocar até entre parênteses aí. Contexto mais necessidade, oposto do sentimento. E por que contexto? Aí vem a parte do babado mais forte de todos. Tudo que acontece na vida de vocês, nas relações de vocês, são ecos da infância, do 0 aos 13. Segundo Jeffrey Young, que é criador da química esquemática, é um psicólogo que estudou que a gente recria nas nossas trilhas neurais o mesmo solo da infância que a gente pisou a vida inteira, que é uma frase da Lia Luft linda, que a infância é um solo que a gente pisa a vida inteira. Então quer dizer que, qual é o contexto que eu vou dar? O contexto com os meus pais, lá na minha casa, quando eu era na infância. Então, na escola eu sofri bullying com isso, então eu tenho a necessidade de me sentir aprovada. Ou, a minha mãe era uma pessoa muito viajadora, muito ocupada, nunca estava presente, então tinha esse afastamento. Agora, parênteses, óbvio que se você está falando com a sua coordenadora de algum curso ou com alguém que você não tem tanta intimidade assim, você não precisa abrir o seu histórico familiar para essa pessoa. Eu vou dar uns exemplos de como vocês conseguem ser mais sutis. Mas para vocês falarem a necessidade, é muito importante lembrar do contexto. Qual foi a primeira vez que eu me senti assim lá na minha infância? Quem me fazia me sentir humilhada? Ou quem me fazia me sentir desvalorizada? E o ponto não é que eu vou culpar minha mãe, culpar meu pai, é como eu senti com o meu cérebro infantil da época. Então não estou falando de culpar ninguém, porque a gente era completamente desregulada ainda. Então a gente interpretava coisas que nem eram verdade, mas o nosso cérebro colocou aquilo como verdade, então aquilo é verdade na nossa vida. E aí, por último, quarto parágrafo, combinado. Você vai propor um combinado. Você vai propor um acordo. Você vai perguntar, e é legal até colocar entre parênteses o é leve para você? Ou isso, você tem outra sugestão? Ou seja, tem que ser um combinado que você abraça a pessoa, traz ela para te dizer se é possível aquilo para ela ou não. Porque senão vira um negócio ditatorial, né? Tipo, eu quero que você tem que fazer isso para mim. E aí vocês vão desenhar esse combinado junto ali. Você vai abrir para essa pessoa responder você no final. Então, repassando, quem anotou certinho pode falar aí? Perfeito, exatamente. Agora, eu vou ler para vocês duas pupilas minhas aqui, uma que estava de exemplo, aí a gente já vai finalizar, para vocês poderem sedimentar essas 4 etapas, como elas seriam na vida real.
essa pupila, ela estava conhecendo um pretendente e dentro do meu programa, que é para as mulheres que estão solteiras começarem um novo relacionamento de amor recíproco e sustentável, não sendo uma frustração, não sendo com uma pessoa tóxica e abusiva, elas precisam filtrar se aquela pessoa é a correta para elas. E a intimidade comunicativa, que são as 4 etapas, são muito importantes, porque você descobre mais rápido o que aquela pessoa quer, o que ela pode fazer por você ou não, se ela está disposta a fazer o combinado que você precisa ou não. Então você já entende, opa, essa pessoa vai dar certo comigo ou essa não vai dar. Então essa pupila estava nesse contexto de conhecer uma pessoa. E ela morava numa cidade, o cara morava em outra cidade, ela estava muito sem saber se ia dar certo, porque ela precisa se sentir priorizada, já que na infância dela aconteceram algumas coisas que ela não se sentia priorizada nem pelo pai nem pela mãe. Então ela falou, eu preciso entrar num relacionamento que a única coisa que eu preciso para me sentir bem é me sentir priorizada, senão eu sei que vai dar merda. Aí eu vou entrar no meu pior lado, porque daí ela começava a ficar no detetive, do tipo, por que essa pessoa não tá me priorizando, então tá me traindo, então não sei o que, aí fuça na rede social, aí pergunta pra amiga, uma coisa de louco, aí entra na ameaça, ela fica no pior dela, então ela falou, não, eu preciso saber antes se essa pessoa vai me priorizar ou não. E aí, esse cara tinha falado pra ela uns áudios sobre a vida agitada dele na cidade que ele morava. E ela pensou, mas será que ele vai conseguir me incluir na minha rotina? Então, ela mandou a intimidade comunicativa, narrando, primeiro parágrafo. Oi, fulano, tenho pensado bastante em você e na forma como a nossa conversa se deu. Senti vontade de te escrever de um lugar bem sincero. Essa é uma introdução que ela quis para ficar mais à vontade. Em seguida, ela vem narrando. Quando você me mandou aquele áudio, contando um pouco mais sobre o momento atual da sua vida, você me falou sobre não termos a possibilidade de nos vermos todo final de semana, porque levantou os custos altos para a viagem. Me contou que tem pendente a situação de um imóvel com a sua ex. Preciso confessar que algo em mim entrou em alerta. Ela ainda está narrando os fatos, ela não está falando de sentimento. Preciso confessar que algo em mim entrou em alerta. Meu sistema leu algumas coisas como desafiadoras e sem eu perceber direito eu fui para um lugar de defesa. O que aconteceu? Na hora que ele mandou esse áudio, ela sumiu, tá? Sumiu. E aí ela ficou fria, ele ficou frio do outro lado. Aí ele não gosta muito de mim, ela tá vendo, nem vai querer vir no final de semana, tá com essa história com a ex, agora parou de falar comigo, mas foi ela que deu o gelo e o cara se vulnerabilizou, ela foi embora, o que o homem vai fazer? Vai ficar na dele também. Então aí começa o chabu, por isso que tem que trazer pra perto com a intimidade comunicativa, vamos resolver o que tem que resolver, pra ou você ir embora da minha vida e da sua, ou a gente ficar junto. E aí ela mandou assim, aí tá. Fui para um lugar de defesa. Agora vamos para o segundo parágrafo, sentimento. A verdade é que você mexeu muito comigo, talvez justamente porque eu senti em você algo bonito, raro e sincero, e isso também me assustou. Olha como ela foi vulnerável. E eu fiquei com receio de me sentir despriorizada nessa relação. Fiquei insegura sobre nos vermos muito pouco pela distância, sem dúvida, em dúvidas ainda se você ainda mantém algum tipo de relacionamento com a sua ex, em que eu pudesse me sentir em algum nível concorrendo ou despriorizada em relação a ela. Palmas para essa pupila, tá? Palmas para ela. Aí, o próximo parágrafo, contexto mais necessidade. Eu cresci em um ambiente emocionalmente muito instável. Pausa. Ela não falou, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo. Ela foi bem elegante. Eu cresci em um ambiente emocionalmente muito instável. E isso me fez aprender cedo a me proteger, me afastando quando sinto ou imagino que algo pode me desorganizar ou me deixar vulnerável demais. Então, muitas vezes, antes mesmo de entender o que estou sentindo, eu me fecho. Por isso, senti vontade de te escrever. Aí, pedido combinado. Eu gostaria de retomar essa conversa de um lugar mais maduro e verdadeiro. Entender melhor esse meu susto. Olha só, eu gostaria de... O que ela quer? Então, ela tá falando o que ela quer. Ela quer entender melhor o susto dela e conversar com ele sobre as questões que engatilharam ela, para ver o quê? Se existe espaço para a gente se conhecer com um pouco mais de clareza, presença e segurança. Ela falou tudo o que ela precisa, certo? Concordam comigo? Aí ela continua. Se isso fizer sentido para você, eu gostaria que você me respondesse algumas perguntas. Agora vem o chitar. Como seria a possibilidade de nos encontrarmos na cidade X, que é a cidade que ele mora, não, uma cidade no meio do caminho, algumas vezes até sentirmos que o relacionamento vai engrenar. Então, uma boa solução que ela criou. Ela falou, poxa, a gente mora longe, então quer dizer, nem eu vou tanto, nem ele vem tanto, a gente vai pro meio do caminho. Ótimo. Aí ela colocou embaixo, considere que eu tenho possibilidade, caso as coisas se encaixem, de me mudar para a sua cidade. Isso aqui, gente, ela custou a colocar.
E eu fiquei lá 3 horas na orelha, tô brincando, 3 horas, 3 minutos, mas efetivos que eu falei, coloca. Aí ela, ai, eu tô muito nervosa. Eu falei, não, eu tô muito, por quê? Ela nunca estava acostumada a se vulnerabilizar. Imagina, pra ela mandar essa mensagem, foi 30 minutos de sessão pra ela conseguir escrever. Então, na hora que ela fala, caso as coisas se encaixem, de me mudar pra sua cidade, imagina se a pessoa, o cara tá lendo lá, ele não tá entendendo se ela tem possibilidade de mudar pra cidade ou não. Então ela tem que falar se tem ou não tem. Aí ela falou. Em seguida ela veio com a outra pergunta. Como está a sua relação com a sua ex? Frequência de contato por conta desse imóvel. Então, assim, é um imóvel que vocês têm e o advogado que tá lidando e você nem fala com ela no WhatsApp, ou você conversa com ela no WhatsApp toda semana. É interessante saber isso, né? Você vai começar um relacionamento, uma pessoa conversa com a ex todo dia. Não dá. Aí, como você encaixaria um possível relacionamento entre nós e os seus cuidados com a sua mãe? Que ainda tinha uma mãe doente. Então tem distância, ex e mãe. Presta atenção. É um baita de um conflito, né? Então, ó, como você encaixaria o relacionamento entre nós nos cuidados com a sua mãe? Tipo, como vai ficar eu e a sua mãe? Como é que vai ser? Aí, gente, finalizando a história, quem acha que deu certo, quem acha que não deu? Quem acha que deu certo? Que ele ficou com ela. Vocês estão pessimistas. E acertaram, porque eles não ficaram... Não. Aí, não, ele não assustou. Ele respondeu tudo querendo ficar com ela, querendo fazer tudo. Não, mas eu vou dar certo. E realmente com a ex era uma história bem distante. A mãe, ele tinha um esquema lá de fazer marmitas para ela, levar as coisas, fazer supermercado. Então tava tudo bem certinho. Só que, na hora que ela foi falar disso, eles falaram da questão da cidade. E aí ele comentou sobre o trabalho, que ele não estava numa fase boa no trabalho, que ele estava trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo. Aí ela ainda falou assim, poxa, eu tô achando que isso aqui não vai dar certo por causa ainda do trabalho. Ou seja, quando ela abriu, ele foi e abriu mais. Quando ele abriu mais, ela conseguiu dar a cartada final dela, que é ou a confiança e realmente vai dar certo, ou realmente não vai dar certo. Quando ela viu que ele respondeu, tudo beleza, mas aí ela falou do trabalho, ela começou a olhar todo e falou assim, tá, eu entendi, obrigada, mas eu não quero. E aí, depois que ela finalizou com ele, ela mandou uma mensagem que a gente escreveu juntas, e finalizando, ele ficou super triste, queria conversar com ela, mas ela encerrou, falei, não conversa mais com ele, não pode mais falar. Se ele voltar a falar com você, você vai ter que bloquear ele. Por quê? Você tem que ficar de caminho limpo, porque o próximo vai ser a pessoa ideal. Porque ele tinha os 15 checklists praticamente ali dela de par ideal. Só esse ponto da cidade e da questão do trabalho que não estava dando certo. Então, no próximo, cara, ela ficou com ele, estão namorando e tá dando tudo certo. Por quê? Porque ela treinou com esse aí, que nem ficou na vida dela, ela treinou a intimidade comunicativa. Então, em vez de você ficar ficando com pessoas que você tem medo de terminar, mas você não se entrega, porque você tem medo de sofrer, vai lá, se entrega, usando as 4 etapas, saia com um fato consumado no seu coração, sem dúvida. Essa pessoa não dá pra mim, é isso por causa disso, 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 fala pra ela, encerre, pronto, e da próxima, você vai estar melhor. Vai estar com uma comunicação mais fluida, uma comunicação mais aproximativa. Então, você usou aquela pessoa pro seu aprimoramento pessoal. E você liberou aquele cara lá pra ele, pra vida, achar o par ideal dele. Porque não era você também. É isso. Gostaram das 4 etapas? Vão usar, vão experimentar. Já adianto, busca oportunidade para usar, senão vocês vão esquecer e nunca mais vão abrir essa nota aí. Então, busca oportunidade para usar agora, esses dias. É isso. Gratidão pela atenção e parabéns pelo envolvimento.